Olá pessoal, hoje um vídeo diferente. Hoje eu gostaria apenas de compartilhar uma experiência que eu tive ano passado, que na verdade foi o fruto colhido de um trabalho de um tempo anterior, tá certo? E o que foi esse trabalho? Em dezembro de 2016, um ex-aluno de faculdade meu, de quando eu ainda morava no Brasil, Rodrigo, a gente combinou de fazer essa palestra online para alguns alunos da rede pública de estudo do interior do estado do Ceará. Esses são alunos do curso de redes de computadores, curso de especialização de rede de computadores, alunos com média de idade de 16, 17 anos, vocês podem ver na foto, são jovens. E essa palestra online foi fantástica, pessoal. Assim, uma experiência excelente. O pessoal super engajado. Você pode ver que o pessoal estava tudo atento. E quando eu terminar de falar aqui, vocês vão ter a oportunidade de ouvir os 50 minutos, né? Claro, caso desejem assistir por completo dessa palestra, que foi fantástico. Teve várias perguntas interessantes. Mas o que eu queria mostrar aqui, pessoal, é que todos nós temos o poder de inspirar outras pessoas, né? Esses alunos, eu plantei essa motivação neles através dessa palestra online, né, de 16 de dezembro de 2016, exatamente no dia do meu aniversário. E no final da palestra eu disse, quem sabe ano que vem, quando eu estiver no Brasil, eu dou um pulinho aí. Todos eles ficaram muito alegres, vocês vão ver a manifestação deles no vídeo. Tá certo? Aqui só tem áudio, né? Mas é bem interessante. E aconteceu que, justamente em 29 de julho de 2017, eu fiz essa visita para eles, pessoalmente. Fica mais ou menos a uma hora e pouco de carro de Fortaleza, né? Que é a minha cidade natal. Quando eu fui visitar minha família em Fortaleza, ano passado, eu dei um pulinho lá, em Itapipoca. E fiz essa palestra para eles, trouxe alguns livros, tá certo? Foi uma experiência fantástica. Todos, como eu falei, todos extremamente engajados na palestra, prestando atenção. E pontuais, que é algo que eu valorizo muito, a pontualidade. Tava todo mundo exatamente na hora que começou, a gente começou pontualmente. Todo mundo estava lá prestando atenção, atento, tá certo? A todas as perguntas. E principalmente, eu acho que depois que terminou a palestra lá, e Itapipoca, acho que a gente ficou mais uns 30 minutos só de perguntas e respostas, porque todos eles tinham muitas perguntas, dúvidas interessantes e tudo mais, né? Levei alguns livros para sortear, também contei com o apoio da Claves, que sorteou alguns cursos de Security Plus para esse pessoal. Foi como eu disse, foi uma experiência, sabe, extremamente fascinante para mim, porque nada mais interessante e nada mais rewarding, né? Que eu esqueci a palavra agora em português, do que você tá ensinando para alguém que quer aprender, tá entendendo? Para mim, né, ter tido a oportunidade de ensinar para esse pessoal que quer aprender, que tá querendo crescer na vida, que vem justamente de uma situação financeira não privilegiada, e ter, tá certo, essa capacidade de visualizar que eles podem chegar muito longe e podem, tá certo, ter um futuro melhor, é muito melhor do que às vezes dar um treinamento para um cara que se acha o bonzão e tá ali simplesmente porque a empresa mandou ele fazer o treinamento, tá entendendo? Então, é nessa hora que quem ensina porque gosta, quem ensina porque ama ensinar e vê e sente a recompensa, essa é a palavra que eu estava perdendo, a recompensa, né? Rewarding, a recompensa por estar ali dividindo o seu tempo e um pouco do que você sabe. Então, pelos próximos 52 minutos, eu acho, você vai ter na íntegra aqui a palestra que eu ministrei em 2016 via Skype. A palestra completa que eu ministrei para eles, que foi uma forma de mostrar para eles que mesmo que eles estejam em uma situação não tão favorável, estudando em colégio público, eles têm condições de alcançar os objetivos dele. Então, se você quiser assistir essa palestra, fique à vontade,
tá certo? Eu vou colocar um link abaixo nas descrições do post original que foi escrito na época que eu ministrei essa palestra. E espero que você goste, porque é uma energia muito positiva vinda desses jovens que muitas vezes não têm a condição financeira que muitos profissionais têm, mas tem uma sede de conhecimento que falta para muita gente que tem condição financeira. Então, muitas vezes o dinheiro não é tudo quando nós estamos procurando crescer, tá? Então fica apenas aqui esse lembrete. Então eu vou agora desconectar e vou colocar o vídeo na íntegra. O áudio não está muito bom, é um áudio gravação via Skype. Então aumente o seu volume caso você não tenha a mesma qualidade de áudio. Um abraço e espero que você goste. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bem, aqui o Rodrigo deve ter dado uma certa introdução para vocês, mas eu estou aqui no Texas, aqui são 6 horas da manhã, para você ter ideia de como acordei cedo para estar aqui com vocês. E agradeço a participação de todos, a atenção. A ideia dessa palestra de hoje é aproveitar que a gente está no final do ano e finalizando mais um semestre, mais uma etapa aí da jornada de vocês de conhecimento com o professor Rodrigo. E falar um pouco sobre objetivos, tá? Porque além de entrar na questão técnica que vocês estão lidando, de rede de computadores e tudo mais, vocês também têm que ter em mente o que é que vocês querem. Então, essa pequena palestra de hoje é a respeito de como vocês devem planejar o futuro profissional de vocês do ponto de vista de alcançar objetivos, tá? Então, eu vou passar aqui para o próximo slide. E eu gostaria que vocês ficassem atentos a algumas questões, né? Antes de planejar o caminho profissional e pessoal de vocês, vocês precisam estabelecer alguns objetivos, né? E esse estabelecimento de objetivos nada mais é do que você conhecer e ter certeza do que é que você quer, né? O que você quer fazer na vida, o que é que motiva você, o que área você gosta de trabalhar. Muita gente que trabalha com redes, que estuda rede de computadores, fala, eu gosto muito desse assunto e tudo mais, mas eu gostaria também de aprender um pouco mais sobre segurança da informação, ou eu gostaria de aprender um pouco mais sobre desenvolvimento. Então você tem que identificar, né, a área que você, digamos assim, tem mais aptidão, porque também não adianta você gostar e não ter aptidão, tá? Se você, por exemplo, gosta de programação, mas você já fez 2 semestres de programação e você não conseguiu desenvolver muito, talvez essa não seja o seu forte. Então, a ideia é sempre estar explorando o seu forte, tá? A não ser que você tenha tempo suficiente para trabalhar aqueles pontos fracos que você tem. Mas a principal mensagem aqui é você entender o que é que você quer fazer, né? É muito importante isso, porque esse planejamento inicial é a base de tudo. Onde é que você quer chegar, o que é que você quer fazer, o que é que motiva você. Tipo, bem, eu gosto de acordar de manhã e fazer tal coisa, eu gostaria muito de ir para essa área. E no mundo de hoje, não visualizar, digamos assim, o seu futuro apenas onde você está fisicamente, né? Vocês estão em Itapipoca, mas isso não quer dizer que vocês vão começar aí e terminar aí, né? Vocês podem começar a ir para Fortaleza, ir para São Paulo, ir para fora do país. Tudo é possível, né? Vai depender de como você vai estar galgando cada passo da sua carreira profissional. Então não limite a visão de vocês a essa realidade atual, tá certo? E é muito importante que durante esse estabelecimento de objetivos você tenha a visão a longo prazo, né? Você vai ter curto, médio e longo prazo. A longo prazo, onde é que você quer chegar? Okay? Isso chama-se também mentalidade do crescimento, né? Que aqui nos Estados Unidos é chamada Growth Mindset. É uma mentalidade em que você vai estar buscando melhorias, tá? Então, um pequeno exercíciozinho para vocês agora seria você, e isso aqui é verdade, tá? Eu quero que você pergunte mesmo. Tem essa pergunta aí, você acha que já nascemos com uma determinada inteligência? Ou desenvolvemos ela com o tempo? 2. Então, pergunte ao seu colega ao lado o que é que ele acha.
Ok. Quem respondeu um, levanta o braço aí que eu tô vendo. Quem respondeu um, né? Quem respondeu dois? Perfeito, olha, a resposta 2 é a resposta mais correta que poderia acontecer. Isso mostra que vocês têm ideia de que inteligência é algo que você desenvolve. Tem muita gente que acha, não, eu nasci burro. Não existe isso, entendeu? Ou eu nasci super inteligente. Não existe isso. Você desenvolve a sua inteligência. Você precisa ler, você precisa estudar para que você desenvolva isso, tá? Muitas pessoas têm mais facilidade na absorção do conhecimento. Isso é outra história. A gente fala assim, eu estudo uma semana antes da prova e tiro nota boa. A gente fala assim, cara, eu só estudo um dia antes da prova e tiro nota boa. Isso aí vai variar de pessoa para pessoa, e isso não quer dizer que a pessoa que estuda só um dia e tira nota boa é mais inteligente que a pessoa que estuda uma semana, tá? Isso simplesmente quer dizer que ela tem uma facilidade de absorção maior. Então, jamais comparem vocês com outros nesse sentido, tá certo? O importante é que você alcance o objetivo. Que mesmo que você estudou uma semana, duas, um mês, é que você alcançou o objetivo que foi tirar uma nota boa na prova. Porque passar é básico. A ideia é que você vá além do passar, que você passe com folga, que você passe sabendo que você está seguro. Tem muita gente que também só estuda para passar, tirando aquela nota média, está feliz. Tem outras que, não, eu quero bater o objetivo. E isso é importante, porque quando você estiver trabalhando e o seu chefe falar o seguinte, você tem tais objetivos para alcançar desse ano, a ideia não é que você alcance aqueles objetivos, a ideia é que você exceda a expectativa, porque sempre excedendo a expectativa, você vai mostrar que você é um funcionário de valor, um funcionário que sempre excede as expectativas. Então existe uma diferença muito grande entre você pensar em fazer a média e pensar em extrapolar a média, exceder a média. Se você começar a treinar isso a partir de agora, à medida que você for crescendo e for trabalhar, você carrega consigo essa mentalidade de sempre exceder a expectativa. E isso é bom para você, certo? Então fique sempre atento quanto a isso. Outra coisa importante com respeito à mentalidade do crescimento é realmente entender o que é a mentalidade do crescimento. Nada mais é do que esse mindset, essa mentalidade em que você está em processo de desenvolvimento eterno. Tem muita gente que fala assim, quando eu estou doido que acabe logo os estudos para poder parar de estudar. Não existe isso, principalmente se você trabalha com tecnologia, não existe parar de estudar. Até hoje, vou fazer 42 amanhã e até hoje eu estudo, entendeu? Então não existe esse negócio de parar de estudar. Você vai terminar o primário, você vai terminar o secundário, você vai terminar a faculdade, você vai fazer uma pós, você vai fazer um mestrado, e fora todo o ensino acadêmico, você ainda tem as coisas que você tem que estudar para aprender no dia a dia, porque na área de tecnologia tudo muda diariamente. Então estudar faz parte, é básico para a profissão, certo? Existe uma grande diferença entre você ter uma mentalidade fixa, que só vê a coisa de um jeito, e você ter uma mentalidade do crescimento, que está sempre em evolução. Então tem uma lista de exemplos aqui embaixo sobre o que seria a mentalidade fixa versus a mentalidade do crescimento. Por exemplo, se você é uma pessoa que acha que sucesso vem normalmente, que você só foca no resultado final e que inteligência é algo fixo, isso é uma mentalidade fixa, uma mentalidade que não desenvolve muito. Se você pensa que sucesso é fruto de trabalho duro e consistente, que o foco não é no resultado, e sim no crescimento através da prática, e que a inteligência é algo que pode ser desenvolvido, então isso mostra que você tende a ter uma mentalidade do crescimento. Você sabe que você é um ser humano e você desenvolve com o tempo. E não existe aquele modo de falhar, você está sempre aprendendo. Se você fica devastado quando você falha, você fala, eu sou um perdedor, eu falhei nesse não. Isso não existe essa questão de você se achar um perdedor. Toda vez que você falha em alguma coisa, você aprende com ela. Né? Então isso é importantíssimo. Você tem que aprender com as suas falhas e não ficar devastado e pedir para sair, tá dizendo? É muito importante isso. E aqui um cheque, né? Realidade de vida. Né? Todos nós iremos em algum momento da vida passar por momentos turbulentos, com adversidades, obstáculos.
teremos decepções, vamos passar por momentos difíceis e iremos cometer erros. Porém, o que vai determinar o seu sucesso no final de tudo isso é a forma que você reage a estes eventos. Ou seja, não adianta nada você sentar num canto e ficar reclamando da vida, não vai dar em nada, certo? Você vai ficar mais miserável, você vai ficar com mais dor de cabeça, não vai ajudar em nada, tá certo? E você pode, de repente, esse momento de desespero pode fazer com que você perca grandes oportunidades na vida. E a realidade da vida é essa, a realidade é que vai ser difícil, a realidade é que a vida não é fácil, a realidade é que a gente vai ter decepções, vão ter os obstáculos, tá certo? E você jamais pode dizer assim, isso é porque eu moro aqui em Itapipoca, eu não tenho chance. Isso aí chama-se dar uma de coitadinho, né? Você não pode ficar nessa de cruzar os braços e dar uma de coitadinho, entendeu? Porque você não vai levar você a nada. Outra coisa também importante, nunca procure encontrar os vilões da história. Porque também tem muita gente que quando falha ao tentar fazer alguma coisa, fica olhando, tentando achar os vilões, né? Tipo, mas é porque o Estado não me deu as condições de crescer, é porque eu nasci em uma família pobre, é porque eu não tinha isso, é porque eu não tenho aquilo. Isso é um bando de desculpa, um bando de vilões que você está tentando encontrar. Ao passo que o importante nesse momento de falha é refletir e dizer assim, rapaz, o que é que eu poderia ter feito melhor? Como é que eu posso suceder da próxima vez que eu tiver essa oportunidade? É assim que você tem que olhar para frente, tá certo? Se você ficar olhando para trás e encontrando desculpas, isso não vai levar você a nada. Na realidade, você tem que sempre ser encorajado pelas falhas. Muita gente não consegue isso. Quando falha, fica devastado. Não passa numa prova, eu não tenho condições de passar nessa prova, essa prova é muito difícil. Ao passo que você deveria refletir e falar o seguinte, tá bom, o que é que eu errei? Será que eu estudei o suficiente? Será que eu não estudei? Devo estudar mais. Onde é que eu errei? Né? Por tentar fazer o que a gente chama aqui de self-assessment, né? Essa autoavaliação e encontrar os pontos falhos, ao invés de ficar encontrando falhas em outros cantos. Eu, assim como vocês, quando morava em Fortaleza e na minha época de adolescente, também estudei em colégio público. Meu segundo grau inteiro foi em colégio público, tá certo? E hoje vai fazer 11 anos agora em janeiro que eu estou na Microsoft. Então, se eu ficasse naquela mentalidade de que eu estou estudando em colégio público aqui em Fortaleza, nunca vou ter a chance que esse pessoal rico tem estudando em colégio particular e tal, provavelmente eu ainda estaria lá fazendo o que eu fazia há anos, quando eu tinha 18 anos, que era ser office boy de uma empresa de fotografia, né? Ou seja, eu chegava às 7 horas da manhã e varria o chão, limpava o banheiro, fazia tudo isso, depois ia para o banco fazer pagamento em banco. Só que aquilo para mim não era o final, aquilo dali para mim era o começo, aquilo para mim era uma etapa. Eu nunca via aquele meu trabalho ali como sendo, poxa, é isso que eu vou fazer o resto da vida. Não, eu via aquilo como uma forma de ganhar dinheiro para que eu pudesse pagar os custos e estudar. Então, é assim que você tem que ver. Toda essa etapa não é o final, isso é só o começo, isso é só uma etapa. Cabe a você, tá certo? Reagir de forma positiva a esses eventos da vida, né? Sua mentalidade, seu nível de resiliência vão determinar como você vai passar por tudo isso e continuar a caminhada, tá certo? Então, não se deixe desmotivar se o seu cenário atual, tá certo, não é o que você gostaria que fosse. Ao invés disso, trabalhe para que o seu cenário mude para o que você quer que seja, tá certo? E todo mundo tem esse poder através do estudo. O estudo é a única coisa que consegue pegar uma pessoa, tá certo, de poucas condições financeiras e colocar num patamar de sucesso, ok? São suas habilidades. Algumas dicas, né, para alterar a sua mentalidade, né? Se você, em algum momento, você se vê como um coitadinho, como um cara que não tem condição e tudo mais, tente mudar um pouco essa mentalidade. Primeira coisa a fazer, esqueça a palavra tentar. Né? Quando você estiver planejando o seu futuro, não fale em tentar. Tá certo? Porque quando você fala eu vou tentar, você já está convencendo você mesmo que haverá uma desculpa caso você não consiga. E ela será, pelo menos eu tentei. Não.
Você não vai tentar, você vai fazer. Não existe tentar. Né? Você vai fazer, se você falhar, você vai tentar de novo, né? Você vai fazer, continuamente fazendo e aprendendo com possíveis erros que você cometa. Né? Mas não fala assim, eu vou tentar. Porque quando você fala tentar, você já está quase que derrotando você mesmo. Você nem conseguiu, você nem fez ainda e já está colocando a primeira desculpa no seu bolso. Que é, eu vou tentar, mas se não der certo, pelo menos eu tentei. Não. Você vai fazer, você vai com o pensamento positivo de que você vai conseguir. E se não conseguir, você vai ter que parar e falar assim, tá bom, eu tentei, não consegui. E agora eu tenho que avaliar onde é que eu errei para poder melhorar. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, ao planejar os seus objetivos, seja positivo na sua visão, eu vou fazer, eu vou conseguir. Isso não quer dizer que isso vai automaticamente lhe dar o sucesso. Né? No que diz respeito a falhas, né? Assim, e as falhas, Yuri, se eu falhar? Bem, esse aqui, eu não sei se vocês lembram desse rapazinho que está aqui do lado. Esse rapazinho aí foi o cara que inventou o quê? Thomas Edison. Pois é. Sabe quantas vezes ele tentou fazer a lâmpada? 10.000 vezes. 10.000 tentativas. 10.000 tentativas de fazer funcionar. Então, quando ele o pessoal perguntou para ele, como é que você se sente em finalmente fazer a lâmpada depois de ter tentado tanto e falhado? Aí ele fala, eu não falhei, eu apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionaram. Porque isso faz parte do experimento, é tudo como é que você encara a realidade. Não é que você falhou, você tentou fazer de uma forma que não funcionou. Isso aí é justamente uma mentalidade super positiva. Porque ele deixou o repórter, a pessoa que fez essa pergunta para ele, sem chão. Não é que eu falhei, eu tentei, eu apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionaram. Isso chama-se experiment, né? São experimentos que você faz. Às vezes o experimento não funciona, você vai fazer de outra forma, mas você pelo menos aprendeu com aquele experimento. Então ele documentou essas 10.000 maneiras e ele sabia exatamente o que é que ele não deveria fazer. Né? Então as falhas são importantes, desde que você aprenda com elas. Agora, se você se sente um derrotado após uma falha, então isso é um problema sério que você vai ter que lidar. Né? Por quê? Porque você não está desenvolvendo a sua capacidade de absorver, tá certo? O que você era para ter absorvido durante aquelas falhas. Você disse, eu vou fazer. Você fez, não deu certo. Agora você aprende, você você cria, bota no papel, escreve, olha, foi assim que eu tentei, foi assim que eu pensei que ia funcionar e não funcionou. Tá, qual o próximo passo e quais os erros que eu posso mitigar da próxima vez que eu for fazer isso, né? Porque você sabe exatamente o que deve fazer. Não, agora uma coisa interessante aqui. O que esses caras têm em comum? Quem é o primeiro aqui da esquerda para a direita? O segundo? E o terceiro? Walt Disney, tá. Esses três caras têm uma coisa em comum. O que é? Einstein, o professor dele, disse para ele que ele era academicamente abaixo da média. Isso logo no começo da carreira dele. O Michael Jordan, o treinador dele, disse que ele não tinha talento comparado aos outros jogadores quando ele começou. E o Walt Disney recebeu do mercado, quando ele tentou entrar no mercado, disseram para ele que ele não tinha criatividade e imaginação. Então todos esses três caras receberam uma porta na cara. Não, vocês são ruins. Não é só que eles receberam uma porta na cara, eles foram desencorajados a não possuir o sonho deles. Né? Eles foram desencorajados. Agora imagina só Einstein, se ele tivesse ouvido o professor dele e tivesse falado assim, poxa, realmente eu sou um cara abaixo da média, eu nunca vou conseguir nada. Se ele tivesse sentado no canto e chorado, né, nós não teríamos esse gênio que nós temos hoje. Michael Jordan, se ele tivesse ouvido o treinador dele e falasse assim, poxa, eu sou um cara sem talento, eu vou procurar outro esporte para fazer, e tivesse, né, desistido dos objetivos dele. Mesma coisa para o Walt Disney. Né? Ou seja, essas pessoas, eles têm uma coisa que a gente chama aqui de resilience, né? Que é a resiliência, é aquela
capacidade de continuar tentando, né, alcançar os objetivos independente das barreiras que eles encontram, né? Quando você encontra uma barreira, você não para naquela barreira. O exemplo mais clássico disso, pessoal, é a água. A água é a coisa mais flexível que tem. Agora você pega uma água no rio, tá certo? E você coloca uma pedra no meio do rio, a água, você acha que a água vai parar ali? A água não vai parar ali, ela vai ao redor da pedra. Certo? Aquilo ali é um obstáculo, mas ela vai fazer o quê? Ela vai ao redor da pedra e continua a caminhada dela. Né? A água é a coisa mais flexível que tem, ela se adequa ao ambiente, mas ela continua movendo. Então você tem que ter essa flexibilidade da água, de você encontrar um obstáculo na frente de você e você não parar por causa daquele obstáculo, você encontrar uma forma de passar por ele. Por isso que tem aquele velho ditado de que água mole e pedra dura, tanto que bate até que fura, porque é verdade, porque mesmo a água, ela pode quebrar uma pedra, né? A partir de quê? A partir da continuidade, todo dia executando aquilo. Tem muita gente que não gosta de rotina, mas a grande realidade é que a rotina é importante. Se você executa algo todo dia, você fica bom naquilo. Né? Durante um treinamento, por exemplo, Michael Jordan ficava executando mais de 1.000, 2.000 tentativas de acertar de 3 pontos por dia. Treinando. Então, treinamento é importante. Do jeito que um atleta treina, tá, para adquirir o talento de entregar correto na hora H, o profissional, seja qual área for, também tem que treinar. Né? Você tem que. E o seu treinamento é a base de quê? Base do estudo. Quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você está preparado para executar. Tá certo? Então, vocês têm esse poder. Todos vocês têm esse poder de fazer acontecer. Você tem só que encontrar esse poder dentro de você e continuar executando. E tendo a certeza que na hora que a oportunidade aparecer, você vai ter que estar pronto. Quando eu me mudei para os Estados Unidos em 2003, eu estou aqui há 13 anos, a oportunidade veio do nada. Veio um dia, uma pessoa, uma agência falou assim, tem uma vaga na Microsoft, eu gostaria de saber se você tem interesse em aplicar. E eu não estava assim, buscando isso. Ela simplesmente chegou porque por alguém que falou para alguém, que chegou até mim e eu apliquei. Mas por que deu certo? Porque durante anos e anos eu vinha me preparando para aquilo. Né? Eu vinha me preparando para aquele momento. Então, quando a oportunidade veio, eu abracei porque eu estava pronto. Então, você nunca sabe quando a oportunidade vai vir. Isso quer dizer o quê? Você tem que sempre estar pronto. Porque você nunca, tá certo, sabe quando a oportunidade vai bater a porta. Tá? Então sempre esteja pronto. Essa é a dica importantíssima. Sempre esteja pronto. Planejamento mais execução igual a resultados. Tem muita gente que fala assim, eu sou um cara que adoro planejar. Eu planejo. Mas eu não executo. O que adianta você planejar tanto e não executar? Você tem que ter a execução precisa. O que adianta você colocar tudo no papel, tá certo? E você pega e não faz o que você planejou. Né? Por exemplo, você fala o seguinte, essa semana eu vou pegar pelo menos 1 hora por dia para estudar, porque eu tenho uma prova para fazer. Aí na segunda você estuda 1 hora, na terça você estuda 1 hora, na quarta você fala, eu tô cansado de estudar não. Aí na quinta, rapaz, hoje não vai dar tempo. Aí na sexta, fala assim, mas eu vou estudar no final de semana. Ou seja, seu planejamento foi para o espaço. Porque você disse que ia fazer todos os dias, todo dia 1 hora, e você não fez. Então, esse negócio de você falar o seguinte, eu vou fazer e não fazer, isso é crucial no seu sucesso, porque isso chama-se disciplina. Então você tem que ter a disciplina pessoal. Você não pode esperar o professor chegar para você e mandar você estudar, você não pode esperar um momento de pressão, aquele momento final, assim, tipo, horas antes da prova, não, vou estudar a noite toda. Isso é o maior erro que você pode fazer, porque você vai estar decorando, você não vai estar aprendendo. Né? Você vai estar decorando. Então, quando termina a prova, você tirou uma nota boa, mas você decorou. 1 semana depois, eu te perguntar alguma coisa, tu não sabe. Então, você tem que ter essa mentalidade de que você tem que planejar e ser preciso na execução. Executar com precisão. E você tem que se cobrar. Né? Eu sou uma pessoa que me cobro muito. Se eu tenho um planejamento, eu tenho que executar. E esse planejamento eu coloco no papel todo dia. Né? Quando eu
começo o dia e eu vou ticando à medida que eu vou fazendo o que eu tenho que fazer. Tá certo? Então a execução é muito importante e você tem que, se chegar no final do dia e você não fez alguma coisa que você disse que ia fazer, você tem que avaliar. Por que eu não fiz? Foi falta de tempo? Foi irresponsabilidade? Foi porque eu fiquei falando, perdendo tempo com outras coisas que não eram prioridade? Tá? Então a execução consistente e precisa do planejamento leva a resultados reais. Tenha isso em mente, ok? Boa parte dessa palestra de hoje, ela está, digamos assim, descrita no livro que eu lancei no Brasil esse ano, em janeiro, chamado Alcance Seu Melhor. Tá? Esse livro foi o meu primeiro livro não técnico, que fala um pouco sobre essas questões de alcançar o objetivo e fala também dessa minha jornada de perder 50 quilos, deixar de ser um cara obeso para cuidar da saúde e tudo mais. Então tudo isso fica documentado nesse livro. Isso me ajudou muito, não só na área pessoal, física, mas também na área técnica, porque quanto mais disciplina você tem, melhor você executa. E você executa e alcança seus objetivos. Eu vou abrir agora para perguntas, porque eu acho que é importante agora a gente bater um papo direto, porque eu tenho certeza que vocês vão ter algumas perguntas, então vou até colocar aqui a minha câmera para vocês. E vamos abrir para pergunta. Eu sei que tem muita gente aí, esse rapaz de azul sempre tem pergunta para fazer, então... Vamos abrir aí, Rodrigo, para pergunta aí. Vamos lá, Raimundo, você sempre tem pergunta. Tem outra que eu vou dar para ela. Yuri, tem uma menina aqui, a Lávina. Em relação à parte que você falou de você fazer seus objetivos, fazer sua rotina, preparar sua rotina, só que você não consegue cumprir ela. Quais seriam as dicas para que eu possa adquirir essa disciplina? Bem, exatamente, isso é uma excelente pergunta, porque muita gente fica frustrado em fazer um planejamento e não conseguir executar. Mas eu acho que aí cabe você, se você fez esse planejamento e você não conseguiu executar, você tem que voltar, por exemplo, você fez um planejamento de segunda para sexta, você chegou no sábado e olhou o que é que você fez na semana. E você fala assim, poxa, essa semana não foi tão produtiva quanto eu gostaria que fosse. O que é que eu posso melhorar? Você tem que tentar encontrar as áreas que você errou. Será que eu tenho que acordar mais cedo para estudar? Será que eu tenho que cortar 30 minutos do meu almoço para poder dar certo o que eu tenho que fazer? Tá entendendo? Então, na área de tecnologia, você vai lidar muito com resolução de problemas, né? O que a gente chama de troubleshooting. Por que a rede não está funcionando? Por que isso não está funcionando? Aí você faz o quê? Você começa a tentar resolver o problema. Isso é que vocês vão fazer profissionalmente, trabalhando com redes. Por que essa rede, a comunicação entre esses dois computadores não está acontecendo? Por que eu não consigo acessar a internet? Por que o Skype não está funcionando? Tá entendendo? Tudo isso são perguntas que vão levar você a fazer o quê? Um troubleshooting, né? Uma resolução de problema. Então, do jeito que você faz na área técnica, tentando resolver o problema, resolução de problema nada mais é do que você ter uma hipótese do que o problema pode ser e tentar executar passos para resolver aquele problema. Na sua vida pessoal vai ser assim também. Tem que falar o seguinte, olha, eu fiz esse planejamento, não deu certo. Agora eu tenho que olhar onde é que eu errei e onde é que eu posso melhorar. Vou lhe dar um exemplo. Aqui eu moro no Texas e a minha equipe ela está em Redmond, que é na costa oeste dos Estados Unidos, que fica a 2 horas antes daqui. Então, por exemplo, agora são 6h30 da manhã aqui, lá são 4h30 da manhã. Então, o que é que acontece? São 2 horas de diferença, né? Então, quando eu viajo para lá, o que é que eu procuro fazer? Eu procuro manter a minha rotina daqui. Todo dia aqui eu acordo 5 da manhã para ir para me exercitar. Porque se eu não fizer isso às 5 da manhã, eu sei que no resto do dia eu não vou ter tempo. Entendeu? Então, se eu deixar para fazer de meu dia, eu não tenho tempo. À noite eu estou cansado, eu quero descansar. Então, se eu deixar para fazer no final do dia ou o resto do dia, eu sei que eu não vou conseguir. Então, o que é que eu faço? Assim que eu acordo, 5 da manhã,
né, eu faço o exercício físico. Então, quando eu vou para Redmond, e viajo para lá, o que é que eu faço? Eu acordo 3 da manhã. Aí você fala, poxa, 3 da manhã? Ué, mas 3 da manhã lá é 5 da manhã aqui. Então eu não mudo o meu relógio biológico. Eu continuo com o mesmo relógio biológico. Eu acordo 3 da manhã e vou me exercitar às 3 da manhã. Tá certo? E aí eu mantenho o meu ritmo. Tá certo? Eu mantenho o meu ritmo. Então o que é isso? Aí você tentar se ajustar às condições que você tem. As condições que eu tenho quando eu estou lá é que eu vou ter que sair do hotel, está tudo escuro de noite, praticamente. Mas eu não posso deixar aquilo dali me influenciar e falar assim, poxa, eu devia estar dormindo. Ó. Né? Eu vou pensar o quê? Não, isso aqui são 3 da manhã aqui, mas são 5 lá, meu relógio está lá, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então é mais ou menos por aí. Quando eu estou viajando para palestrar, por exemplo, que eu tenho que... geralmente no dia da palestra eu gosto de revisar o material e tudo mais, então o que é que eu faço? 1 hora antes da palestra eu vou para uma sala à parte e falo como se eu estivesse falando com o público, porque mais uma vez é o que? A prática, certo? É a prática, você tem que praticar. Antes de palestrar, eu aprendi isso com uma pessoa que eu trabalho, que é o Tom Schindler, que já escreveu vários livros, inclusive comigo, a gente escreveu pelo menos 3 livros juntos, e ele falava, Yuri, a melhor forma que você tem para praticar e se dar bem numa palestra é você fazer o que ele chama de rehearsal, né? Praticar aquela palestra sem ninguém, você fica em pé e palestra pro nada. E você, inclusive, né, até as brincadeiras que você porventura vai fazer com o público, você faz sozinho. Isso faz parte da prática, tá certo? Então, acho que vocês têm que fazer isso. Para você, a dica que eu dou é o seguinte, tente fazer o planejamento, se não der certo, volte, reveja o que foi feito, reveja o que é que funcionou e mantenha o que funcionou, e o que não funcionou, você veja por que não funcionou, tá certo? E principalmente, quando você for ver o que não funcionou, não vá naquela mentalidade do tipo, mas isso aqui nunca vai dar certo. Porque aí você já se derrotou. Esse negócio de dizer, não, isso nunca vai dar certo, não existe. Tá certo? É a mesma coisa de você estar no seu emprego, o seu patrão fala assim, rapaz, tem um problema na rede. Aí você vai olhar para ele e vai dizer, não, isso aí não funciona não. Você não vai dizer isso, você está sendo pago para resolver o problema. Então, quando você estiver no trabalho, você não deve chegar para o patrão com um problema, você deve chegar com solução. Certo? Isso aí vai diferenciar muito você no mercado. Você chegar sempre com a solução. Tá certo? Eu lembro de eu ter um estagiário no meu time que ele todo dia tinha um problema. Não, essa máquina está muito lenta. A gente pegava e dava uma máquina mais rápida para ele. Não, mas agora é que eu estou fazendo isso, eu estou sem tempo para fazer aquilo. Todo dia tinha uma desculpa para ele não fazer o que tinha que fazer. Ou seja, qual foi o resultado? Foi demitido. Entendeu? É muito simples, o mercado é isso. Se você não faz o que tem que fazer e fica sempre dando desculpa, eles vão ver você como uma pessoa que não busca a solução, e sim busca a desculpa. Tá certo? Então não procure a desculpa. A mesma coisa de falar assim, não, eu não vou treinar hoje, não vou correr hoje porque está chovendo. Ué, mas você vai correr na rua, até onde você vai para dentro de uma academia e treina lá. Então não tem desculpa, tá certo? Não tem desculpa, você tem que procurar a solução. Isso é importante. Mais pergunta? Bom dia, né? Bom dia. Uma pergunta que eu queria sempre perguntar é que eu sei que você tem uma organização, eu sei que você tem uma rotina, e todos os dias você vai fazer basicamente a mesma coisa. Mas como é que você lida com os contratempos? Como é que você lida com algumas desorganizações na saúde também? Porque isso acontece, os contratempos de ter problemas da saúde e toda a sua rotina aí de por água abaixo. Como você lida com isso? E qual é a sua solução para tentar se organizar de novo e tentar fazer com que a rotina volte ao normal? Excelente pergunta. Principalmente no que diz respeito à saúde, né? Isso aconteceu recentemente, que eu fui para Seattle em novembro,
E lá sempre é mais frio que aqui no Texas, né? Aqui no Texas o clima é frio, mas não tão frio quanto lá. Lá chove mais e quando chega inverno, geralmente eu sempre gripo. Então, quando eu fui para voltei para lá, voltei de lá gripado já. E a minha gripe, o vírus sempre fica uma semana no mínimo. E essa uma semana realmente me derruba. E aí você tem que conhecer as suas limitações, né? Assim, tipo, pra mim, quando eu fico doente, é muito mais interessante pra mim reconhecer que eu não sou capaz de fazer o que eu iria fazer, usar esse tempo para realmente me recuperar, tá certo? E ajustar a minha rotina. Tipo, durante uma semana eu não pude fazer atividade física, eu estava realmente muito mal, mas eu mantive a dieta, eu mantive a rotina em outras coisas. Então, tem alguns momentos da vida que você vai ter que sacrificar algo temporariamente. Sempre vai existir isso. Mas o que você não pode deixar acontecer é que se durante uma semana você sacrificou algo, na semana seguinte você tem que voltar para a rotina, né? Então você tem que lembrar que todo sacrifício nesse sentido ele é temporário. Você não pode fazer aquele momento de sacrifício virar o seu novo normal, tá certo? Então, como eu falei naquela frase do slide, contratempos vão ocorrer e você vai ter que admitir, tá certo, que aquele contratempo ocorreu, se ajustar ao máximo que você pode, tá certo? E esperar. Muitas vezes não tem outra alternativa, tá? Principalmente no ponto de vista de saúde. Tem muita gente que fala assim, eu vou fazer mesmo que eu esteja doente. Rapaz, isso não é tão, digamos assim, inteligente. Porque se você sacrifica a sua saúde, isso pode levar a um efeito colateral muito maior. Então, ao invés de você ficar parado uma semana, você vai ficar parado 2. Por quê? Porque você não cuidou de si mesmo durante essa uma semana. Então, não queira aquela frase que diz... eu vou fazer tudo mesmo estando doente, mesmo com a perna quebrada. Isso é muito bonito no papel, mas na prática, tá certo? Não funciona muito bem. Você tem que ter aquele tempo de recuperação, tá? Principalmente, não brinque com saúde, porque sem saúde você não consegue fazer nada, né? Sem saúde você não consegue fazer nada. Então, se for para tirar uma semana off, tira uma semana off e depois volta. O importante é o retorno. O importante é você retornar à rotina base. Né? Isso aconteceu comigo, por exemplo, quando eu fui para a França ano passado. Eu tive que mudar a rotina completamente, mas foi durante uma semana. E eu falei o seguinte, olha, eu não vou ser estúpido aqui de querer fazer coisas que eu faço no meu dia a dia. Eu vou tentar ajustar a minha rotina para ficar o mais próximo possível, mas eu vou sacrificar em algumas coisas porque faz parte. Essa semana agora eu vou ter que sacrificar para algumas coisas. É normal, isso é normal, vai acontecer. Só não deixe que isso vire uma rotina, né? Isso é o chamado a exceção. É aquela mesma história de gente que faz dieta para carnaval, né? Aquela dieta ali não serve de nada, porque depois do carnaval volta tudo, né? Você muda os seus hábitos alimentares para o ano inteiro. Você faz uma dieta para o carnaval, você vai estar muito bonitinho durante 3, 4 dias, depois volta tudo de novo. Então não é o que você faz uma vez por outra que vai determinar quem você é o que você faz constantemente. Eu queria perguntar assim, qual é a sua maior inspiração. Eu sei que o caminho que você percorreu assim, foi muito largo. Eu queria saber assim, os motivos que levaram a desistência, para você a cada dia acordar e fazer sua rotina, não desistir daquilo que você queria. Eu gostei da pergunta. Bem, quando eu tinha 12, acho que 11, 12 anos, eu já tinha essa ideia de morar nos Estados Unidos. Então é uma coisa de pequeno, né? Mas sempre e eu sempre falava isso. Mas eu jamais imaginava que ia acontecer do jeito que aconteceu. E quando eu tinha por volta de 18, eu lembro de estar fazendo um curso de Windows 95. E eu falei nessa época foi no Senac, o curso. E os cursos do Senac, eles lá em Fortaleza na época, eles eram os cursos baratos, muito baratinho mesmo. E por ser tão barato, era bem disputado. Então, eu sempre perdia as vagas. E eu falei, rapaz, dessa vez eu não vou perder essa vaga, porque eu quero muito fazer esse curso. Então, o que é que eu fiz? Eu fui pro Senac um dia antes e dormi na fila.
né? Eu passei a noite toda na fila. O segundo da fila consegui a vaga. E durante o curso eu falei para uma pessoa, cara, ainda vou trabalhar nessa Microsoft. E claro, o cara começou a rir de mim, né? Porque na época um Zé Ninguém daquele ia achar que poderia chegar lá. Então acho que o que me motiva diariamente é ter objetivo. Eu acho que a pessoa que não tem um objetivo, ela não sabe para onde é que ela quer ir. E aí fica difícil você ser motivado se você não sabe para onde é que você quer ir. Então você tem que sempre perguntar o porquê. Por que eu quero isso? E o que é que eu quero? Entendeu? Então, quando eu estava no Brasil, o meu objetivo era ir trabalhar na Microsoft e morar nos Estados Unidos. Esse era o objetivo. Então tudo que eu fazia tinha a concentração de forças nisso. As certificações que eu tirava, as provas que eu fazia, tudo que eu estudava, minha experiência, tudo era focado nisso, direta e indiretamente. Tá certo? Até que a oportunidade veio. E só deu certo por quê? Porque eu estava pronto. Porque se tivesse vindo e eu tivesse falhado nas entrevistas, não tivesse pronto, não soubesse pelo menos o básico do inglês, que é outra coisa extremamente importante, se o seu objetivo é sair do Brasil, você tem que começar a praticar o inglês, não tem jeito. Então tem que começar a estudar isso também, não é só uma questão técnica. Tem gente que está no Brasil, chega para mim, Yuri, eu queria mover para os Estados Unidos, o cara tem mestrado, o cara tem tudo. Beleza, cara, você fala inglês para poder fazer uma entrevista? O cara, não. Acabou. Como é que você vai se comunicar? Entendeu? Não adianta nada toda a tua qualificação técnica se você não sabe nem falar. Tá entendendo? Então, você tem que cobrir todos os pontos quando você estiver fazendo isso. E foi isso que eu fiz na época. Eu fiz IBEU na época. Por quê? Porque eu falei assim, não adianta nada eu ter todo esse conhecimento técnico se eu não souber me comunicar. Então, você tem que começar a cobrir os pontos. E são vários pontos, né? Então, é isso que me motiva. E hoje em dia, o que me motiva são esses objetivos. Por exemplo, na vida profissional. Se eu tive um ano muito bom na Microsoft, meu gerente fala assim, seu ano foi ótimo, está aqui o seu bônus e tudo mais, continue assim. O que é que eu faço para o ano seguinte? Eu pego tudo que eu fiz no ano passado e falo o seguinte, rapaz, eu tenho que bater a mim mesmo, eu tenho que fazer melhor do que eu fiz ano passado. Então, muitas vezes, a inspiração é o quê? Bater o que eu fiz anteriormente. Tá entendendo? Por exemplo, eu lancei esse ano nos Estados Unidos o meu livro número 17. Eu já escrevi 17 livros. E aí eu falo assim, pô, qual o objetivo agora? Não é uma questão de quantidade, mas sim de qualidade. Então eu já estou no próximo livro, que vai sair ano que vem. Então sempre traçar objetivos que lhe desafiem. Porque traçar objetivo fácil não tem graça, tá entendendo? Tipo, você sabe que vai conseguir, então qual é a graça que tem? Então você tem que se desafiar, não espere ninguém desafiar você. Você tem que chegar e falar assim, não, eu quero uma coisa que me desafie, que me faça, né, ser melhor, e isso seja a longo prazo, dia após dia eu tenho que trabalhar para melhorar, tá entendendo? Então acho que esse é o ponto, é se autodesafiar. Porque o mundo já vai te desafiar diariamente, né? E você tem que encontrar motivação muitas vezes em você. É muito legal você falar assim, esse cara aqui é o meu ídolo e tudo mais. Beleza, ele é o teu ídolo, mas no final das contas quem vai fazer a coisa é você. Então você tem que ser a sua principal fonte de inspiração. É você lutar para chegar onde você quer, né? Sua família sempre te apoiou, né, na sua decisão de morar fora do Brasil? Como eu sou filho único, par de mãe, foi bem difícil, né? Porque desde a hora que minha mãe soube que eu ia mudar até hoje, 13 anos depois, ela chora todo dia, né? De saudade. Então essa questão é complicada, porque ela mora só e tudo mais, mas hoje em dia, como eu sempre falo para ela, tecnologia deixa a gente mais próximo. Então tem o WhatsApp todo dia eu falo com ela. Então a gente tenta encurtar essa distância, né? E no começo também a mudança foi um pouco dramática, porque eu vim sozinho, fiquei sozinho durante 6 meses, então minha filha teve que ficar, minha esposa teve que ficar. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim em dezembro. Eu saí do Brasil dia 16 de dezembro de 2003, que foi no dia do meu aniversário. Foi bem dramático a saída, né? Porque no dia do aniversário eu pego e saio, todo mundo chorando e tal, foi inesquecível nesse sentido. E eu saí de Fortaleza, todo mundo sabe que Fortaleza é quente, né? Não tem inverno. E dezembro aqui é inverno. E eu não tinha roupa de inverno. O mais frio que eu tinha pegado tinha sido para ir para a Serra de Guaramiranga e achava que aquilo era frio.
Entendeu? Eu chego aqui, tá menos 10. Ou seja, nem roupa direito eu tinha e não estava preparado para isso. Tanto é que o apartamento que eu aluguei era perto da Microsoft, mas eu tinha que andar 8 minutos. E nesses 8 minutos que eu andei, rapaz, eu cheguei lá congelando, assim, não sentia mais meu nariz, não sentia a orelha, não sentia nada, porque menos 10 durante 8 minutos é ridículo de frio. E aqui todo mundo, pelo menos aqui no Texas, todo mundo anda de carro. Tanto é que no segundo dia que eu estava andando a pé nesse frio, a polícia me parou. E falou assim, o que você está fazendo aí na rua? Eu falei assim, estou andando para o trabalho. Aí eu falei assim, mas como assim está andando? Você não tem carro? Aí eu falei assim, eu falei, não tenho. Aí tá bom, então dá uma carona. Aí me deu uma carona a polícia. Então, tudo isso são situações que acontecem e no que diz respeito a apoio da família, assim, hoje em dia tem muito mais do que no passado, mas assim, para sair, o apoio veio um tanto quanto tímido. É aquele, vá, mas não vá, tá entendendo? Então, mas eu acreditava, esse é o ponto. Eu acreditava no que eu queria e era aquilo que eu queria. Então, eu fui para cima mesmo com dor, com aquele sentimento de perca, porque eu praticamente saí de um apartamento que tinha tudo e cheguei aqui num apartamento que não tinha nada, estava vazio, eu dormia na sala, no chão. Durante 6 meses, o que eu tinha nesse apartamento era basicamente um prato, um garfo, uma faca e um colchão de ar no chão, e era isso. E o meu computador para estudar. Pronto. Durante 6 meses foi assim que eu sobrevivi, porque a família não estava aqui e eu não queria fazer nada, não tomar nenhuma decisão de tipo comprar coisa para casa sem ter a família aqui para a gente decidir junto. Então eu resolvi viver basicamente para o trabalho durante esses 6 meses. Então, muitas vezes você não vai encontrar o apoio que você quer, mas se você estiver certo e se você acreditar em você e acreditar nos seus objetivos, assim, apoio é importante, mas não é essencial para o seu sucesso. Porque o essencial para o seu sucesso é você acreditar no que você quer e lutar para fazer acontecer, tá ligado? Eu queria perguntar se você se arrepende de algo que você fez ou que você não fez durante sua caminhada para os Estados Unidos. Pode repetir de novo aí? Se você se arrepende de algo que você fez ou que não fez durante sua caminhada para os Estados Unidos. Se eu me arrependo? De alguma coisa que você fez. Eu me arrependo de não ter vindo antes. Não, mas é sério, assim, não tá, assim, a única coisa que eu me arrependo é porque quando eu vim eu tinha 28, tipo, 28, 20, 29, 28, 29. Eu me arrependo de não ter vindo antes, assim, de não ter trabalhado mais duramente para não ter feito isso acontecer antes. Outras coisas que eu me arrependo, por exemplo, é de não ter, digamos assim, investido na formação acadêmica antes, né? Porque eu saí do 2º grau e fui direto trabalhar e não fiz o bacharel até quando eu estava 24, 25 anos, é que eu comecei a trabalhar para tirar o bacharel. Isso é uma coisa que eu me arrependo. Eu deveria ter feito o bacharel logo quando eu tiver saído do 2º grau. Porque isso, você ter a formação acadêmica quando você está trabalhando, às vezes o sacrifício é maior. Mas faz parte. Não é uma questão nem de se arrepender, é uma questão de assim, se você tivesse a chance de voltar e fazer algo diferente, o que você faria? Eu teria estudado mais quando era mais jovem, no ponto de vista de terminar o 2º grau e ir direto para a faculdade, e depois da faculdade direto para o mestrado. Né? Eu fiz o mestrado, terminei o mestrado em 2014. Mas se eu tivesse terminado antes, hoje em dia eu já poderia estar buscando um doutorado, alguma coisa do tipo. Então, são esses pequenos detalhes, né, que talvez tornariam a coisa mais fácil, mas, como eu disse, faz parte. E eu acho que a palavra arrepender é muito forte. Então, não me arrependo de nada. Eu apenas, talvez, faria alguma coisa diferente. Apenas.
Eu tenho mais um minuto aí, pessoal, antes de ter que desligar. São 6h53 aqui. Essa é uma última pergunta aí. Como você se sente sendo um brasileiro que passou por cada etapa, como você falou, foi difícil, e como agora trabalha nos Estados Unidos, na Microsoft, como você se sente sendo esse cara que conseguiu conquistar isso tudo? Olha, tem tanto exemplo depois que você chega aqui, você começa a ver algumas coisas, tem tanto exemplo de coisa fantástica que você se sente simplesmente mais um na multidão, entendeu? E eu acho que é super importante você manter o pé no chão. Tem muita gente que chega e faz alguma coisa e se sente assim o cara mais animal do mundo. Poxa, eu sou, desculpa a palavra, mas eu sou foda. Mas assim, não é isso, tá entendendo? Você não pode, você tem que manter o pé no chão. Você tem que ser, como a gente fala assim, você tem que ser humble, né? Você tem que ser humilde, independente do patamar que você esteja. Então eu me sinto bem. Eu me sinto orgulhoso do meu trajeto, mas eu não uso isso para dizer o seguinte: eu estou num patamar maior do que vocês. A gente está todo mundo junto, assim, eu não vejo diferenciação. A única diferenciação é que vocês estão no começo de carreira e eu já estou com 42. Estão na idade de fazer acontecer e chegar até mais alto do que eu cheguei. Porque vocês estão plantando agora. Vocês ainda vão colher muito, tá entendendo? Então, para mim, eu sinto orgulho, claro, do meu trajeto, mas eu sei que assim, não é nada do outro mundo, é algo que eu espero que muita gente vá fazer. E o que me alegra mais, na realidade, é ter momentos assim que eu possa compartilhar isso para que outras pessoas façam mais, né? Então, como eu falo para minha filha, eu sempre falo para ela, olha, eu lhe dei a chance de você vir para cá, né? E que ela veio para cá com 4 anos, eu lhe dei a chance de você vir para cá e você já está começando num passo melhor do que eu, porque você está tendo a educação que eu não tive, você está tendo as condições que eu não tive. Então, a expectativa é que você vá fazer muito mais do que eu fiz, tá entendendo? Então, eu tenho orgulho dos meus passos, mas eu não vejo isso como uma coisa extremamente que me deixa no patamar maior do que outras pessoas. Simplesmente normal. Nada mais que isso. E como eu falei, vocês estão numa idade de plantar para que vocês vão talvez colher inclusive coisas bem maiores. Tá entendendo? Rodrigão, muito obrigado pela oportunidade. E eu espero que, como é final de ano, que essa mensagem chegue forte, porque todo mundo, janeiro é o mês das mudanças, né? Todo mundo quer mudar em janeiro, todo mundo quer fazer uma dieta nova em janeiro, todo mundo quer, assim, janeiro é o mês das mudanças. Então, que essas mudanças que venham nesse próximo ano sejam positivas, mas que não ocorram só no primeiro trimestre ou só no primeiro semestre, mas que ocorram continuamente, entendeu? Tudo que você faz diariamente vai ter um impacto no final das contas, entendeu? Então tenha disciplina para continuar executando. Yuri, há 2 anos a gente esteve aqui, né, com esse mesmo momento, né, de uma palestra sua, e naquela ocasião a gente estava um dia antes do seu aniversário, né? Ah, era? Aí, também? Foi um dia antes. Não, foi um dia depois. Ah, tá, porque hoje é um dia antes. Hoje é um dia antes, né? Então, diante dessa tua condição aí, do teu aniversário, eu acho que quem ganha esse presente também somos nós, né? Os meninos aqui, todos eles, desde a época, antes da turma do Nelis, eu já falava um pouco da sua história, tem 14 anos que eu tenho acompanhado, né? Eu vi a sua trajetória daquela época da faculdade para cá. Já contei sua história aí para trocentos meninos aí, passando aqui pela escola, né? Então, assim, já te conhece, alguns já até falam, o Yuri, né? O Yuri é tão próximo, né? Meu amigo. É bacana isso aí, tá? Então, eu queria te agradecer mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade que você tem dado, que realmente não é fácil, sua rotina é difícil, complicado, mas é um exemplo pra gente, tá? Então, obrigado. Assim, cara, parabéns. Eu espero que você tenha ainda mais sucesso, né? Consiga, quem sabe, os campeonatos aí, né? Fisiculturismo, tenha mais... Quem sabe? Quem sabe ano que vem, em julho, eu vou no Brasil, quem sabe eu dou um pulinho aí em Itapoca. Pronto,